Olá, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Estamos nesse quadro Maná Eterno. Estou aqui com meu primo Luiz Cláudio, estou aqui com o sogro dele, Keith. Chegaram agora semana passada nos Estados Unidos, ele mora lá há uns 15 anos mais ou menos. Está aqui para resolver algumas situações, matar saudades da família, dos primos, dos amigos, né? E a gente aproveitou esse tempo, que ele daqui a pouco está voltando, para fazer o Maná Eterno com ele, hoje aqui. Né? E vai ser realmente uma alegria muito grande. Prazer ter você aqui. Pô, prazer, né? Tivemos nossa vida juntos aí, desde de manhã escola dominical, culto à noite, insights. Gente, tipo ratinho de igreja, né? Direto. Tenho que confessar uma coisa, ele quando chegou para vir morar em Búzios, ele que me chamou e me levou com 12 anos, 11, 12 anos de idade que eu tinha, pra gente retomar a escola dominical. É esse aqui, ó, a culpa é dele. Então, se apresenta, não sei falar inglês, então tem que precisar aqui do intérprete. You can present yourself or whatever you can want to say to people. Glad to be with you this evening. We hope the Word of God speaks to you tonight. Muito feliz por estar aqui com vocês e que esperamos que a palavra de Deus, né, fale com você essa noite. Estou me sentindo naquelas introduções de filmes, com esse vozeirão aqui em inglês. If you like the movie with this English voice, ele sempre gostou muito, né? Da parte dos Estados Unidos. Eu ainda não entendi porque o Senhor me levou para lá e não foi você dando certo. Porque você sempre foi o mais ligado nos Estados Unidos. Ainda teria essa oportunidade. I said, I don't understand why God brought me to US and not him, because falamos disso há muitos anos, né? He always more like the one that think, oh, I gotta go to US, I like the music, the language, né? Ainda não chegou, né? Ainda não foi na vontade do Senhor, né? Deus sabe todas as coisas. A gente faz alguns planos, mas é Deus que tem a caneta. É Deus que decide, né? Então a gente tem que estar aqui realmente esperando, porque Ele sabe o que é melhor para nós. God knows what's better for us, decide para nós. Maravilha. Vamos estar falando um pouco aqui sobre missões. Eles, lá com a igreja metodista dos Estados Unidos, tem muitas missões em vários países, principalmente lá do lado da África, né? Muito na América aqui também. Na América também? No Caribe, porque você pensa no Caribe, só aquelas praias lindas, mas aquela ali é só aquele resort ali do lado, é uma pobreza muito grande. Isso é feito pela igreja metodista de lá. Várias igrejas, tem outras, batistas, ministérios em geral, associações, a igreja católica também faz muita missão lá também. Então são várias denominações, como somos metodistas, então a gente... Vocês vão junto com a metodista? Vamos juntos com a opção das metodistas. Quer passar para ele aí um pouco? I told him that a lot of different churches, like they have mission groups all over Caribbean, Latin America and Africa, but Methodist, Catholic Church, but since we are Methodist, we pretty much go more of the Methodist missions and ministries. Bom, nós temos um texto aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É muito conhecido, né? Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E como a gente vai falar de missões é uma parte mesmo na realidade, é uma parte mesmo na atividade mesmo da vida cristã. Pode passar para ele um pouco? We're going to talk about missions in reality. For a Christian life, go and do it and move. So he was to talk about the reality of missions in our Christian life. Então, sem pelo menos aqui uns gomos desse fruto que se chama amor, bondade e benignidade, fazer missões sem isso não adianta nada para aquele que o faz. Adianta para aquele que vai receber o benefício da missão, não é? Se eu tiver amor, não adianta nada, né? Você pode até dar teu corpo para ser queimado, mas se não tem um amor e tá fazendo para Deus ali, não tem valor. Não adianta de nada. Então, a missão que a igreja lá faz, às vezes
a gente escolheu esse tema porque ele viaja muito, né? Deus tem levado ele a vários países desse planeta, e ele também. Então eles fazem essas missões e veio uma necessidade muito diferenciada, igrejas muito diferentes das nossas aqui. Ele tem conhecimento de igrejas mais, né, com condições financeiras boas, milionárias lá, condições medianas, que é também as nossas aqui no Brasil, e condições muito precárias, né? Então, na verdade, sem o amor, sem a paz, é isso que o Espírito Santo impulsiona para fazer. Então, queria que você pedisse a ele para contar um pouco de alguma experiência. Yeah, he's talking about we know church that have millions of dollars, church with like median, and church with nothing, the place we go. And he said we're gonna open a space, and then you can tell some experience that we had in our mission trips, of a place that we go like Honduras, so that why you go, how you feel that God's calling É o you. Espírito que impulsiona para isso. Because you leave your company there and go, your family has been doing this for a long time. Wow. I've been doing missions so long, it's hard to summarize in a few words, you know, all the emotions and all the experiences that God has put us into. It's Ele difficult. já tem feito missões por tanto tempo que é difícil colocar isso num resumo, né? Por tudo que ele já passou nesses anos e anos e anos aí de missões indo para países, igrejas, locais, etc. Né? E quando a gente vê isso, que aqui no Brasil, como nós somos mais acalorados, assim, o nosso jeito, também levamos isso para a igreja, de ser aquele movimento, nada contra, né, ser movimentado, porque isso se chama temperamento. Mas às vezes a gente confunde um pouco de ser assim e o outro que também não, às vezes não é muito assim, mas está lá na obra, né? É porque a gente precisa saber o que mais é o que vale realmente que Deus quer que nós façamos. É só louvá-lo, levantar a mão, dar glória para Ele, ou o que diz o texto de Isaías, né? No Isaías 52, quando as pessoas estavam jejuando, mas eles... 52 ou 58, né? Então, qual o verdadeiro, né? Você vê que Deus nem estava aceitando o jejum dele, porque eles não cuidavam das viúvas, né? Dos parentes, então, dos pobres, né? Então ele diz, qual o jejum que ele estava aceitando? Eles estão aceitando daquelas pessoas que atendiam ao oprimido, pobre, deixavam os prisioneiros que podiam ser livres, davam roupas e não parassem de socorrer os seus parentes. Estava sempre aberto a socorrer, né, aos seus parentes. Então é importante jejuar, é importante orar, é importante louvar, mas se você não tem a outra parte, né, fica infrutífero. Fica infrutífero, porque está faltando uma parte importante, parte cuidando do ser humano. É a obra, é isso? A fé. Você está cuidando daquilo que Deus colocou aqui. Qual foi a criação de Deus? Quem é que o Senhor deu a capacidade de pensar, de executar? Foi o humano. Uhum. Então, se você recebe todos esses dons, você vai lá, a palavra diz que não te conhecer, diz Senhor, não conheci. Né? Você cuidou do pobre, você atendeu a viúva, né? Atendeu seus pais na velhice. Né? Eu cheguei aqui em casa, agora você, meu pai, você está ficando 77, mas você está sentindo. Então, já não é mais aquela, não tem mais aquela 76. Força, aquela coisa toda que tinha, né? Então, você sente mais responsabilidade de cuidar deles ainda, porque é um mandamento, né? I'm telling him, they see our parents getting old, we have more responsibility to take care of them. O pai dele tem 92, né? E a bisavó morreu com 102 agora, mora sozinha, estava dirigindo. Dirigiu até 98, 97. Então, eles estavam lá cuidando, porque morar sozinho é a opção deles, né? Mora lá, tá diferente da cultura. Porque acho que eles Mas não tem nada a ver de deixar de lado, né? Não, porque mora pertinho, entendeu? Ali, né? Então, um dia mudou eles de um estado para o outro, mudar pertinho. I'm talking how they move your parents to be close to the family, the same city to take care of them, né? This is one very good experience, how your parents came from another state, né? Os pais deles moraram num estado bem longe, mudaram para ele bem pertinho. Para cuidar. Cuidar.
Vou falar com ele agora sobre a questão de fé e obra, que não adianta ter muita fé, muito coisa. Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, a igreja nesse sentido, de muita coisa. Eu vejo que os Estados Unidos é pioneiro na questão da missão, né? A gente tem por causa dele, a Inglaterra, Nós estamos os Estados aqui Unidos porque chegaram para lá. é. Porque é preciso ter as obras. Apesar delas não servirem para nos salvar, mas é porque somos salvos é que fazemos as obras. Yes, that, A diferença entre fé e obras. yeah, the difference between faith Ele falou um and work. We're not saved by our work, by the grace, our faith. But if you don't do anything, who's gonna do it? Well, God calls you to do it. É, Deus chamou a gente para fazer as obras, né? Ele tá falando. Então, Então, se ele você quiser sabe explicar fazer. um pouco sobre... For my service in missions is more not driven by that fact that I'm doing what God's calling me to do. It's more driven by the fact that the parable of the talents. o meu, ele acha que assim, não é nem o que Deus está me chamando para fazer. O que ele pensa é mais na parábola dos talentos. Deus distribuiu ali. É, So the master, o Senhor. punished or não talked foi down bom. to the servants that did not properly serve their talents or use their talents. O Senhor But puniu, the individual that used his talents, what happened? The master gave him more. o Senhor puniu aquele que não Não quis progrediu com o fazer que ele nada, deu. porque só tinha um. É. E aí o que tinha mais, o que ele fez? Ele progrediu. E isso aí eu posso falar que é muito dele. Você fala o que você quiser com ele, você pede ele para mexer em encanamento, luz, engenharia, qualquer coisa já lá lá, você já viu vai nele. lá, é. Eu falei, caramba, esse cara sabe fazer tudo, é Bom. incrível, né? Então ele recebeu. Falou, we can see this on you, that you received so many talents, because you know how to do everything. No, and I do it because God gave me those talents. I don't bury them in the backyard. O Senhor me deu, eu não vou enterrar no meu quintal não, eu vou É fazer. porque essa parábola, ele tira até daquele que só tinha um e dá o que tinha 5 que botou 10. Ao que tinha mais. God is so severe with that parable because even the one that had one, he removed that from him and gave the one that had more, that was using his talent. Porque aquele que mais tem, mais é dado. Né? Porque Deus deposita em você e confiança, né? você vai progredindo, ele vai te colocando mais dons. Não é? God gave you trust in you so much that he gave you 5. You're producing a lot of fruits, he'll give you more. The other one gave you one, but doesn't do anything. So okay, give it to this one, he'll take Até care o of que it. tem será tirado. Até o que tem É. será tirado. And Even as the long- one you have. As long as God gives me the strength, I will continue to serve. Até quando o Senhor me der força. E o padrinho tem 92, ainda tá ali, a esposa dele também, a filha que eu casei também, porque na mesma, Faz a mesma a atividade. mesma coisa. Nosso filho com 5 meses já está pensando, qual a missão que ele vai primeiro, qual a outra. Não tem escapatória, Legal, né? legal. Porque já está todo mundo envolvido É, ali, a tá no família sangue, toda. tá no Então sangue. vai. É porque isso é importante a gente falar sobre isso aqui e trazer ele que é um brasileiro que está lá, que já conhece a igreja brasileira aqui, e ele que é um americano que, né, claro, já nasceu lá e vive a vida dessa forma. É importante porque nós temos uma ótica aqui de que a igreja americana é uma igreja fria. A nossa ótica aqui no Brasil, né, numa parte pelo menos, é uma ideia de que... Por quê? Porque o povo americano, por causa do nosso temperamento, é diferente e nós totalmente colocamos diferente. como se ele fosse também frio. Mas o que é frieza espiritual? É questão de temperamento ou a questão do que você tem que fazer, do que Deus colocou na sua mão? Quando eu chega lá, você já vai abraçando e beijando todo mundo, o pessoal já queria... Tem que fazer When essa Brazilian diferença. comes and kiss and hugging people, because the American way, o jeito americano, tem 1 metro aqui de diferença. Aí você pensa, pô, esse cara é ridículo, eu think, this person is not good culture, né? A Mas cultura é isso nada tem a diferente. ver com espiritualidade. Não, eu fiquei doente com Covid, esse pessoal que foi na minha casa batia, deixava comida pra mim, entendeu? Eu recebi filho, todo mundo levou comida, eu recebi presente lá na minha casa, na minha porta, que eu nem conhecia, minha esposa, quem é? Fica pra identificar. As pessoas se aposentam, aí eles sabem ver que aquela menina é mãe solteira, então 2 horas por semana eu tô cuidando do filho dela de graça. A vizinha, que é uma mulher de 70 anos, viu que eu estava doente com Covid, não podia. Eu tentei cortar a grama, não estava forte, não consegui. Quando eu acordei de manhã, a mulher de 70 anos me cortou minha grama todinha. Meu quintal é grande, atrás e na frente. 72 anos que ela falou que ela tem. Esse é o verdadeiro fé com obras.
Porque não adianta dizer que tem muita coisa, como às vezes nós pensamos que lá eles são frios e estamos dizendo que nós aqui somos quentes. Mas na verdade, o que Deus está olhando? Né? Passa para ele. O que Deus está olhando? I was telling him when I had COVID, a lot of people brought me food. The lady has 72 years old in front of our house. She came to my home and then she mowed my grass. So they brought gifts from Rio that we even didn't know. No, who's these people? But they served. Yeah. Você falou, a igreja, tem muita igreja pentecostal lá também, mas a metodista é mais tradicional. E eu lembro uma experiência que eu estava lá na igreja, cheia, e lá você quer fazer o culto com guitarra, bateria, é um culto mais secundário, o pessoal não dá muita importância. O culto em inglês é às 11 da manhã, até meio-dia, uma horinha, e com órgão, piano. Às vezes uma flauta, é o culto em inglês. Agora já está tendo mais baterias, coisas assim, né? Então, eu ficava, isso aqui é ridículo, isso aqui é... Mas um dia eu estava lá e tocou um órgão lá, eu falei, caramba, eu senti ali que Deus, não é o culto. Eu senti a presença de Deus ali, falou, não é o jeito do culto não, é só a vida que tem que estar, porque Exatamente. Você vai ficar aqui, então, ou você vai para a igreja pentecostal, mas aqui você tem que encontrar Deus nesse culto aqui, que não é só aquele culto lá de aleluia e glória na tua igreja. Tem que saber a diferença. Foi incrível a experiência. É claro que cada um tem que estar no local onde também gosta de estar. Sim. Mas o culto não é para si, né? O culto é para Deus. Pô. Celebração, é Deus que tem que estar satisfeito com o culto. E a gente está sempre tentando estar no centro, né? Quando deveria. He told me, when I was in the US, I went to the service that was very traditional. But one day I had a very big experience. I was playing the organ, singing the traditional music, and I felt that presence. Wow, the presence of God not just blessed me in the church in Búzios, that's charismatic, all that, but I felt like that presence. So I understand, God is so powerful, doesn't matter. If you're like a traditional, contemporary, I have to be with my life in His hand to have access to Him, not just be waiting for a contemporary service. It was very powerful, foi uma experiência interessante. E uma coisa que a gente tem que estar certo, a igreja americana ajudou muito. E no mundo não tem ninguém que ajude mais do que a igreja americana. É na África, esse negócio de televisão, se tem partido que está no governo, se tem político, se está em guerra, se está... Isso aí, esquece esse negócio, que tem. Mas o povo não é aquele retrato, não. Como também a imagem que se mostra do Brasil, lá de favela, de tiroteio, não é isso. O Brasil não é isso. Não é isso também, né? Like I'm telling him, US is not that image, because when they have a president that people don't like, the TV just talk bad about the president. Wonderful. Like my friend from Angola, was there, and he told me, I didn't know. The American people are the best people I ever met. Otávio falou, esse pessoal americano foi o melhor que eu já conheci na vida, para ajudar, né? E as igrejas mandam milhões de dólares para o mundo inteiro. Por isso, se você está aí, você vê que a economia americana está caindo, ora para a economia não cair, porque senão as pessoas vão dar menos dinheiro. The American church, they want to give most money to all over the world for church missions and everything. So, and I told him, if you listen, the American economy is going down, pray, because it'll be less money to send to mission. If people, é incrível como as pessoas lá são focadas no ajudar, ainda mais se você estiver estudando. Você nem trabalha, o pessoal fica ali focado no estudo, porque é importante você conseguir a faculdade, crescer. Graduar. Então é o seguinte, na cidade lá, o pessoal que está no domínio, é tudo evangélico. In Venezuela, 40% of the gross national product comes from remittances. Remittances are money that are sent from the U.S. to a specific country. 40% of the money comes from Venezuela, so missions that send 40% of the gross national product of the entire country is remittances. So from America, money from church from the US, Venezuelans working in the U.S. sending it home. 40% do dinheiro da Venezuela, todo o dinheiro do PIB, vem das pessoas lá que mandam dinheiro para a Venezuela. 40%. E eles não são ricos em petróleo, hein? So because of COVID, remittances have really gone down. So countries like Venezuela have been hit really, really difficult through COVID. Por causa do Covid agora, os americanos também tiveram uma baixa muito grande. As pessoas lá na Venezuela estão recebendo muito menos e estão passando fome, né? Porque depende muito da ajuda. Even more reason for mission. Ainda mais razões para missões.
Que maravilha, é isso daí, ó. Não, uma coisa que eu queria falar importante, você olha lá os americanos, é um pessoal de uma classe bem alta nas igrejas, muitos. E aquele pessoal larga a companhia, larga trabalho, mora em mansões, vão para as ilhas do Caribe, para Honduras, não tem nada, El Salvador, os caras vão fazer privada, vai pegar no cimento. E tem uma coisa, não tem essa de mulher e homem não, você está fazendo um cimento ali, a mulher está carregando o balde, o valor é igual. Né? Então foi assim, eu fiquei chocado com tudo. Não, mas quando eu cheguei é um negócio totalmente diferente. Não, eu posso te ajudar a fazer isso aqui. Eu falei, não, carrega, não tem força para carregar isso aqui. Aí carregava, entendeu? When I came to US, I see all these rich people, a lot of rich people, pessoas ricas em mission, doing mission, assim, ó, o cara comprava e vendia avião. Sabe quanto custa o valor de vender avião? Tava lá fazendo missão. E these people, Christian, they fazendo tudo que a gente não queria fazer aqui. Que a gente não faz para alguém na rasa, ou ali no Botafogo, a gente vem para o grupo ali fazer, dentro da Amazônia, lá na África e Honduras foram os lugares mais pobres que eu já visitei na minha vida. Coisa que as igrejas pegam uma escola sem luz, todo mundo tem um culto na sala de aula, 2 horas sai, entra outras igrejas, o dia todo domingo ele tendo culto de dia, porque não tem luz, rodando. Então, bem diferente daqui, né? Cara, é um negócio assim inacreditável. Como que o pessoal louva a Deus? Exato. Será que a gente entra? Aí que a gente entra. We worship, like so happy like people in Africa with nothing, no. It's unbelievable. They have their suit, they tem um terno deles, né? Desculpa, eu tô olhando muito para aqui, que eu tô em tradução, então fica difícil para olhar para vocês aí, mas ali na África é chocante. O cara não tem... Tinha sabonete, fedia, muitos tinham um cheiro ruim, porque não tinha escova de dente. Você sai 20 minutos de uma cidade ali com os países, não sei falar qual, mas as situações muito difíceis, precárias mesmo. In Honduras, North Americans come to serve, and when they ask local people what they want, most of the time they ask for a Bible. Em Honduras, veio o pessoal dos Estados Unidos para dividir em grupos. Aqui a missão tem 120 vilas, né? E aí você fala, o que você precisa? A maioria das vezes o pessoal pede, queria a Bíblia. Numa situação mais precária... Cara, aí é um a tapa, palavra da vida, tapa, né, gente, né? Pô, um impressiona, né, cara? Porque você tinha... É só vendo. Na internet não dá para descrever. Eu vou tocar nesse assunto porque aqui a gente tem visto, inclusive em vários carros, em vários locais de trabalho, esse versículo de Filipenses 4,13, que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém coloca esse versículo com o contexto dele, dizendo que o apóstolo Paulo passou fome. Anterior, os versículos 12, 11, 10... Prisão, fome, necessidades e diversas coisas ruins que ele passou e também boas. Ele disse que sabe viver na fartura e sabe viver na pobreza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas hoje, aqui, é colocado esse texto só no positivo. Só posso conquistar todas as coisas. Eu posso ter todas as coisas boas naquele que me fortalece. E a gente, entre vocês, deve ter entrado em conflito com essas igrejas lá que vivem isso e queriam a palavra. Porque a primeira coisa é pensar que o cara vai pedir comida. Pô, vai querer alguma? Né? The guy wants food. Fala pra ele. And the clothing. And this, Paul says, I can do everything, the one that makes me strong. Né? Is Philippians 4:13. And then he's like, wow, think about these people in Honduras. They could ask us, what do you want? Não, o que você quer? E a pessoa pede palavra, a fome da palavra de Deus, né? Para eles estão praticamente aquilo ali, é a vida que Deus permitiu para eles e eles não reclamam daquilo. Sim. É verdade. That's the life they say, God prepared this life for me. They don't complain about. They're happy. As pessoas sorridentes, alegres, mais alegres do que a gente. Eu achava que era alegre, mas eu lembro que eu estava na África do Sul e eu fiquei no condomínio de pessoas brancas, né, do Alto Apartheid. Aí já foi depois de Mandela, foi em 2014. Aí a mulher só tinha branco morando, tinha condição de morar, e os negros estavam ali
porteiro, né? Só os trabalhos que não ganhavam muito dinheiro. A mulher falou, eu não sei por que esses negros riem tanto. Que tanta alegria é essa que eles têm? Que os caras vão sentir, né? Salário pequeno. When I was in South Africa, I was in this condominium, only white people living, the black people being the person taking care of the gate, cleaning, and then the white lady said, I don't know why these black people laugh so much, why they're so happy. I want to understand why they're happy. Mas porque é um mundo capitalista, financeiro, um mundo que só vê coisas, não vê o ser humano, não vê aquilo, né, de dentro que Jesus veio trazer, né, algo para dentro mesmo, de alegria, de valores outros, valores celestiais, né, e a gente acaba nós mesmos cristãos, principalmente aqui do Ocidente, a gente aqui do Ocidente, a gente é muito... pra gente aqui o diabo está furioso conosco, a gente não conseguiu pagar a conta de luz. Ou então o vizinho falou mal da gente, ou o irmão falou mal da gente, o diabo está furioso, enquanto eles aqui não têm o que comer às vezes. Né? E como é o pensamento deles? Eles colocam isso, que o diabo está furioso com eles, por isso que eles não têm o que comer. Como é que é? Ou já estão... Isso, aquilo ali é a porção deles. Como é que eles pensam? É difícil, assim, porque você vai na missão, você chega lá cedo, já tem quase 1000 pessoas esperando para ser atendido. É uma parte, missão de 10 dias, né? Você não consegue pegar mesmo conversar, porque muitas vezes está falando dialeto. Você vê, Uhum. a maioria das missões, eu vou como tradutor português, espanhol para o inglês. Lá na África, o pessoal falou, caramba, a primeira missão que são vários dialetos. Então não sou eu até vou dizer, você não é mais a estrela, o pessoal brincava com você, né? Most of my mission I've translated from Spanish, Portuguese and English, but in Africa, a lot of dialects I never heard before, and everybody make fun of me, you're not the star anymore. O pessoal fala assim, a gente não precisa de você não, hein? Então, você não tem tempo. Você imagina 1000 pessoas num dia, para você atender tudo sentadinho ali. Eu caminhei 10 milhas, caminhei 5 milhas, né? Multiplica aí 10 milhas por um ponto 65, 66. Quantos quilômetros a pessoa acordou 4 da manhã para chegar lá, ficar esperando para ser atendido para uma consulta médica, que a gente dava médica, dentista, para vista. E você não tem tempo. Você passa 10 dias e não consegue conversar com as pessoas, assim, porque... Mas você consegue ver eles são cristãos, né? Esses são cristãos. Ou não só cristãos também? Não, todos, né? Não, mas a gente, também. você acaba se interagindo mais com cristãos, porque você fica na igreja, então o pessoal ainda vem um pouco ali. Mas é difícil você ter uma conversa mais profunda pela necessidade. Você quer fazer mais, eu já tenho 10 dias aqui, vamos trabalhar. Entendeu? É difícil gastar um tempo com uma pessoa, porque você não tem quantos minutos para atender essa aí, porque já tem que ter o outro. Agora, para ele aqui, baseado nisso tudo de ver os pobres lá, cristãos pobres que não reclamam da sua condição, como você vê os cristãos mais abastados? Eles têm algo a aprender com a fé desses cristãos pobres? So, being American and have way more than people like in Africa and Honduras, what do you think you can learn from these people that even though they don't have a lot of money, but they're still happy and... Que acrescenta na sua fé? How this helps your faith grow? Well, again, we've been doing missions for so long, international missions. It really, my biggest pleasure in taking teams down is taking the teenagers, the young people. Esse tempo todo fazendo isso, a minha maior motivação é que eu levo muitos adolescentes para fazer a missão. Americanos? Eles foram... ele já vai aprendendo. Ele e a mulher dele já, desde muito tempo, cuidaram da parte dos adolescentes na igreja, conselheiros. I've been doing international missions so long, I already know how blessed I am, and that, I need to use my gifts to bless others, but showing teenagers what it's like and letting them see how blessed they are is where I get my strength in missions. Por causa do tempo que eu já estou fazendo missão, eu já entendi que o que eu tenho eu preciso dividir com as pessoas, porque eu sou muito abençoado comparado, né, com o pessoal lá. Então a minha missão é fazer que esses adolescentes possam ver, entender e a próxima geração, né? A próxima geração. A construção. É o que a gente fala no Brasil, a gente precisa investir nessa próxima geração para... Me lembrou agora do Moisés. Deus, sabiamente, ele não permitiu que Moisés ficasse entre os escravos.
por conta da mentalidade. Ele tinha que ter uma mentalidade livre Sim. para ele Ah. falar de igual a igual com o faraó. E você vê que os que morreram no deserto eram todos os escravos que saíram do Egito, mas não só fosse- quem entrou em Canaã eram os livres, que Transformar nasceram sua no mente, a deserto. palavra, né? Não transformou Essa pra sua ele. mente, né? He said, just listen to your testimony. He remembers Moses. He said, God didn't let Moses be with the slave, the Israel, his people, who brought to him to the Pharaoh. And then he had a different mind and he could talk to the Pharaoh. Everybody that the slave, they couldn't transform their minds, they died. They didn't go to the promised land besides Caleb, foi Caleb e Josué e Caleb que nem Os Moisés únicos- entrou. Os únicos que saíram do Egito só eles foram os únicos que Only entraram. Caleb and Joshua. The only ones that were inside, everybody else. A não ser os outros abaixo de 20 anos, né, Yeah. que já nasceram livres. Sim, yeah. Of course, the ones below 20 years old, they were born in freedom, so they reached the promised land, but not everybody A else. importância do que ele falou de colocar na cabeça dos jovens já É. uma missão. So the importance of you, say, to put in like in the adolescence, like the youth mind, they can transform. A esposa dele, olha só lá, tem mais ou menos 30 anos de missão. Tinha muitas mortes por nascimento. Aí o programa eles têm ovos para maternidade, programa de água, são 120 vilas, faz cimento para casa, para poder as pessoas evitarem, né, toda aquela sujeira. Faz chaminé, porque eles não têm fogão, cozinha com lenha para poder a chaminé, para evitar os problemas respiratórios. Então tem várias fases, tem a escola, já tem até estudantes nos Estados Unidos agora recebendo bolsa. Ela falou que quando chegaram morria muita gente. Hoje tem 0 morte, quando eles atingiram 25, 26 anos de missão. Demorou tudo isso para, né, 0 deaths per 100 births. Né? Atingiram isso agora. E ela falou que no começo eles traziam um monte de brinquedo e botavam aqui na escola. Aí as crianças tudo roubavam os brinquedos e levavam para casa. Ela falou, então vamos começar a ensinar essas crianças que aqueles brinquedos é para a comunidade. Hoje ninguém pega. Porque já foram aprendendo, foram passando. Então o aprendizado é importante, ele demora. E eu acho uma coisa assim, a gente aqui no Brasil, a gente quer tudo, fala, Jean, vamos fazer um negócio aqui, aí amanhã você já estou ganhando aí o dobro do meu investimento. Não acontece isso. A nossa vida cristã, como o Paulo fala, é progressivo. Devagar. Você não vai, hoje já quer aí, né, tá num... Porque exige experiência, né? Igual vacina, né? Por isso que eu tô essa vacina aí, porque exige um tempo de espera para você amadurecer. Tudo tem. Então, esse amadurecimento é necessário na nossa vida, necessário na parte de investir. Se você for investir alguma coisa, não é só de investir em dinheiro, investir em você mesmo. Tem um tempo de maturação, de planejamento, e de execução, de preparo para você colher aquilo ali. O povo de Israel levou 40 anos, que não era esse tempo que Deus queria para eles, né? Levou 40 anos porque eles saíram do Egito, mas como diz aí, né? O Egito não saiu de dentro deles. Né? Passa para ele aí. Everything takes a time to prepare. We're talking about you invest something here, money or time. It takes time to get your university, to get your spiritual life like in the next level. And then it's like people from Israel, they left Egypt, but Egypt didn't left them. They're still living. That's why they died there. In 40 years, they didn't reach the next level of their spiritual growth. Ele quer acrescentar alguma coisa? Feel free if you want to like say or want to add anything. So it's like no. Okay. Você acha então, baseado nisso, pelo jeito, fiz uma pergunta aqui assim, ó, você acha que a área financeira diminui ou aumenta a dedicação deles, desses povos que vocês visitaram lá, né, visitam, né, de tempo em tempo? A situação financeira, no caso deles, é um pouco menor, mas no caso lá nos Estados Unidos, não, bem menor. Eu tô falando tipo assim, de 0,1, é desse jeito. Na linha da pobreza. As pessoas caminham milhas para ficar debaixo de uma árvore, fazer um culto debaixo de uma árvore e depois voltam para casa quase o dia todo de caminho. Muita gente assim, para poder fazer aquele culto. O cara falou para mim assim, você tem $50, $50 hoje está o quê? Quase menos de R$300, você paga o salário de um pastor. Em um monte de lugares. Assim, Então, pelo jeito, a situação financeira deles, precária, não diminui a fé deles. Não diminui, isso que eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo dali, porque, nossa,
it's like they have nothing, like zero, 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 zero. Você vai num país que 80% da população não tem emprego, que é 80% da population doesn't have like a just regular job. O pessoal planta uma batata, bota aqui na rua para vender uma batata, planta uma banana. É assim, muito mais que você possa imaginar e multiplica isso aí muitas vezes.